Existem experiências espirituais que Deus te deu, mas que podem perder todo o poder se você contar para a pessoa errada. E o pior, você pode estar fazendo isso agora sem perceber. Aquilo que era para te fortalecer vira arma na mão do inimigo. Porque nem todo testemunho foi feito para ser público, nem toda vitória deve ser exposta, nem toda luta deve ser compartilhada. E quando você fala demais, o silêncio sagrado se quebra. Uma autora cristã alertou: existem coisas que devem ficar apenas entre você e Deus, mas quase ninguém obedece esse princípio. E hoje você vai descobrir quais experiências espirituais nunca deveriam ter sido reveladas e o preço que você paga quando expõe o que deveria estar guardado. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. E antes de prosseguirmos, deixe sua curtida neste vídeo e se inscreva no canal, porque o conteúdo que compartilhamos aqui não é superficial. É profundo, é bíblico e pode transformar sua caminhada com Deus. E se algo tocar seu coração hoje, deixe um comentário. Compartilhe o que você está sentindo. Às vezes, escrever aquilo que está guardado dentro de nós é o primeiro passo para a cura. Fique até o final, porque o que você vai ouvir hoje pode transformar profundamente sua vida espiritual. Existe um princípio bíblico que foi quase completamente esquecido pela igreja moderna. Um princípio que Ellen White defendeu com firmeza em seus escritos, mas que hoje é ignorado em nome da transparência excessiva, da exposição constante, da necessidade de compartilhar tudo o que vivemos. E esse princípio é este: nem tudo que Deus faz em você deve ser mostrado a todos. Há experiências sagradas que perdem o poder quando são expostas às pessoas erradas. Você já percebeu como algumas vitórias espirituais parecem enfraquecer depois que você as conta? Como certas convicções profundas são questionadas justamente por aqueles com quem você compartilhou? Como testemunhos poderosos se tornam motivo de escárnio, inveja ou descrença quando saem da sua boca para os ouvidos errados? Isso não é coincidência, é consequência espiritual. Porque existe um tempo para falar e um tempo para calar, e discernir esse tempo é uma das marcas da maturidade cristã. Ellen White escreveu em Testemunhos para a Igreja que há experiências entre a alma e Deus que são sagradas demais para serem expostas publicamente. Que há lutas espirituais que devem ser travadas em silêncio, porque a exposição prematura pode abrir portas para o inimigo. Ela alertou que o cristão precisa aprender a guardar aquilo que Deus está construindo em segredo, porque nem todos têm olhos para ver, nem todos têm ouvidos para ouvir, e nem todos têm coração para honrar aquilo que é santo. Hoje, você vai descobrir quais experiências espirituais nunca deveriam ser reveladas levianamente, porque o silêncio reverente é uma arma de proteção espiritual. E como discernir com quem você pode ou não pode em compartilhar aquilo que Deus está fazendo em você. Porque a verdadeira espiritualidade não se prova com palavras, ela se manifesta em frutos. E alguns frutos só crescem no silêncio. Vivemos em uma era onde tudo precisa ser compartilhado. Cada vitória, cada luta, cada experiência espiritual é imediatamente exposta nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, nos testemunhos públicos. E o que parecia ser transparência cristã se tornou, na verdade, uma armadilha espiritual. Porque há coisas que Deus está construindo em você que precisam permanecer ocultas até o tempo certo. E quando você expõe essas coisas prematuramente, o processo é interrompido. Ellen White foi clara ao alertar sobre esse perigo. Em Parábolas de Jesus, ela escreveu que há um tempo para o silêncio e um tempo para a palavra. Que há momentos em que Deus está operando de forma tão íntima e profunda em nossa alma que qualquer exposição pública pode enfraquecer aquilo que Ele está fazendo. Ela
Comparou a vida espiritual a uma semente que germina debaixo da terra, no escuro, longe dos olhos. Se você a desenterrar antes do tempo para mostrar a todos, ela morre. Pense em José, filho de Jacó. Deus lhe deu sonhos poderosos, proféticos, reveladores. E o que José fez? Contou para seus irmãos. Expôs a revelação divina diante de pessoas que não estavam preparadas para honrá-la. E o resultado foi inveja, ódio e traição. José precisou aprender, na prisão e no exílio, que nem toda revelação de Deus deve ser compartilhada imediatamente, que há um tempo para guardar, para amadurecer, para permitir que Deus complete a obra antes de mostrá-la ao mundo. Talvez você tenha sentido isso, talvez tenha compartilhado uma convicção espiritual profunda com alguém e essa pessoa ridicularizou. Talvez tenha contado sobre uma vitória que Deus lhe deu e logo depois a vitória se desfez. Talvez tenha exposto uma luta espiritual e, em vez de apoio, recebeu julgamento. E você ficou confuso, pensando que havia algo errado com você. Mas não, o problema não estava em você, estava no momento e na pessoa errada. Ellen White escreveu em Caminho a Cristo que há experiências espirituais que são tão sagradas que devem ser guardadas como um tesouro entre você e Deus. Porque quando você as expõe levianamente, elas perdem a reverência, perdem o poder e o que era santo se torna comum. O inimigo sabe disso. Ele sabe que se conseguir fazer você falar demais, cedo demais, ele pode enfraquecer aquilo que Deus está fazendo em você. Então, antes de compartilhar aquela experiência espiritual, pergunte-se: isso glorifica a Deus ou alimenta meu ego? Isso vai edificar ou apenas impressionar? Deus está me pedindo para falar ou estou falando por impulso? Porque há um poder tremendo no silêncio reverente. E algumas das maiores obras de Deus acontecem quando você aprende a calar. A igreja cristã sempre valorizou o testemunho. E com razão. A Bíblia nos ensina que vencemos o inimigo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. Mas há uma diferença abismal entre testemunhar e exibir. Entre glorificar a Deus e glorificar a si mesmo. E essa diferença está no coração, na motivação, no propósito pelo qual você compartilha aquilo que Deus fez em sua vida. Ellen White advertiu repetidamente sobre o perigo da ostentação espiritual. Em O Desejado de Todas as Nações, ela escreveu que Jesus frequentemente pedia às pessoas que ele curava para não contarem a ninguém. Não porque a cura não fosse real, mas porque ele sabia que a exposição prematura poderia transformar um milagre em espetáculo, que a multidão viria pelos sinais, não pelo Salvador, e que o propósito divino seria desviado pela curiosidade humana. Quando você compartilha um testemunho apenas para impressionar, você rouba a glória de Deus. Quando você expõe uma experiência espiritual apenas para se destacar, você transforma aquilo que era sagrado em algo profano. E o pior, você abre uma porta para o orgulho espiritual, que é uma das armas mais sutis do inimigo. Porque o orgulho espiritual não vem gritando, ele vem sussurrando: veja como Deus me usou, veja como sou especial, veja como minha fé é forte. Talvez você já tenha visto isso. Alguém que não para de contar sobre as bênçãos que recebeu, sobre as respostas de oração, sobre as experiências sobrenaturais, e no começo parece edificante, mas com o tempo você percebe que o foco não está em Deus, está na pessoa. O nome de Jesus é mencionado, mas quem está no centro é o eu. E isso não é testemunho, é exibição espiritual disfarçada de piedade. Ellen White escreveu em Testemunhos Seletos que há cristãos que falam tanto sobre si mesmos que deixam Deus de fora, que usam a linguagem da fé para alimentar a vaidade,
que transformam o púlpito, o grupo de oração, as redes sociais em vitrines para a própria espiritualidade. E Deus, que vê o coração, não se deixa enganar. Ele conhece a diferença entre um testemunho que aponta para Cristo e um testemunho que aponta para o ego. Então, antes de compartilhar sua experiência espiritual, examine seu coração. Pergunte-se: por que estou contando isso? Para que as pessoas vejam a Deus ou para que vejam a mim? Para edificar ou para impressionar? Porque o verdadeiro testemunho não precisa de holofotes. Ele brilha sozinho. E às vezes, o testemunho mais poderoso é aquele que você não conta. É aquele que você vive. Ellen White viveu em uma época onde a espiritualidade ainda era tratada com reverência, onde o cristão entendia que há mistérios entre a alma e Deus que não devem ser expostos levianamente. E em seus escritos, ela defendeu de forma consistente o valor do silêncio espiritual. Não o silêncio da omissão, mas o silêncio da sabedoria. O silêncio daquele que sabe quando falar e quando calar. Em Mensagens aos Jovens, ela escreveu que há experiências espirituais que são sagradas demais para serem compartilhadas publicamente. Que há momentos em que Deus nos revela verdades profundas, nos concede visões do reino eterno, nos ensina lições que transformam nossa alma. E essas experiências não foram dadas para serem expostas em praça pública. Elas foram dadas para serem guardadas no coração, meditadas em silêncio e vividas com humildade. Ela alertou que quando o cristão compartilha essas experiências sagradas com pessoas que não têm sensibilidade espiritual, o resultado é desastroso. As pessoas ridicularizam, questionam, distorcem, e aquilo que era uma bênção se transforma em motivo de escárnio. Pior ainda, a própria experiência perde o brilho. O que era poderoso se torna comum. O que era transformador se torna trivial, porque nem todos têm olhos para ver o sagrado. Ellen White entendia que o silêncio reverente é uma proteção espiritual, que há momentos em que Deus nos pede para guardar segredo sobre aquilo que Ele está fazendo, não por vergonha, mas por segurança. Porque o inimigo está à espreita, esperando qualquer oportunidade para roubar, matar e destruir. E uma das formas mais eficazes de ele fazer isso é através das palavras imprudentes que saem da nossa boca. Ela escreveu em A Ciência do Bom Viver que Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários para orar, que ele buscava a comunhão secreta com o Pai, longe dos olhos da multidão, e que nós, como seus seguidores, devemos aprender a cultivar essa mesma espiritualidade íntima. Uma espiritualidade que não precisa de plateia, que não precisa de aprovação humana, que encontra sua força no relacionamento pessoal e silencioso com Deus. Então, se você sente que Deus está trabalhando profundamente em sua vida, talvez o melhor que você possa fazer seja calar. Guardar aquilo que Ele está fazendo como um tesouro no coração. Permitir que a obra seja completada antes de mostrá-la ao mundo, porque há um poder tremendo no silêncio espiritual e algumas das maiores transformações acontecem quando ninguém está olhando. Ellen White escreveu em Obreiros Evangélicos que o cristão precisa ter discernimento espiritual ao escolher com quem compartilhar suas experiências mais íntimas com Deus. Ela alertou que há pessoas que, por inveja, por incredulidade ou simplesmente por falta de maturidade espiritual, podem neutralizar o impacto daquilo que Deus fez em você. E o pior, você pode sair do encontro com essas pessoas sentindo-se desencorajado, confuso e questionando se aquilo que viveu foi real. Pense em como isso acontece. Você teve uma resposta de oração poderosa, compartilhou com alguém e a pessoa respondeu com ceticismo. Será que foi mesmo Deus? Talvez tenha sido coincidência. E de repente,
Aquela certeza que você tinha começa a vacilar. Ou você recebeu uma convicção profunda do Espírito Santo sobre algo em sua vida. Contou para alguém e a pessoa riu, disse que você está exagerando. E aquela convicção que era clara começa a parecer confusa. Isso não é apenas psicológico, é espiritual, porque a incredulidade tem poder. A dúvida tem poder, e quando você expõe aquilo que Deus está fazendo em você a pessoas que não honram o sagrado, você permite que a incredulidade delas contamine a fé que Deus está cultivando em você. Ellen White chamou isso de influência destrutiva. Ela escreveu que há pessoas que, mesmo sem perceber, funcionam como instrumentos do inimigo para desencorajar, desanimar e enfraquecer a fé dos outros. Além disso, há o perigo da inveja espiritual. Sim, inveja espiritual existe e ela é mais comum do que você imagina. Quando você compartilha uma bênção que Deus lhe deu com alguém que está passando por dificuldades, a reação pode não ser de alegria, pode ser de inveja. E a inveja não apenas afeta a pessoa que a sente, mas também pode afetar você. Pode atrair oposição espiritual, críticas e até mesmo ataques disfarçados de conselhos bem intencionados. Então, antes de compartilhar aquilo que Deus está fazendo em você, pergunte-se: essa pessoa tem maturidade espiritual para receber isso? Ela vai honrar o que é sagrado ou vai profanar? Ela vai edificar minha fé ou vai plantar dúvidas? Porque as pessoas erradas podem ter consequências espirituais profundas. E proteger aquilo que Deus está fazendo em você não é egoísmo, é sabedoria. Satanás é chamado de acusador dos irmãos. E uma das armas mais poderosas que ele usa contra você são as suas próprias palavras. Palavras ditas imprudentemente, palavras compartilhadas no momento errado, palavras que deveriam ter permanecido em silêncio, mas que você soltou sem discernimento. E agora, essas palavras se tornaram munição nas mãos do inimigo. Ellen White escreveu em O Grande Conflito que Satanás está constantemente à espreita, procurando qualquer oportunidade para usar nossas palavras contra nós. Ela alertou que ele é um mestre em torcer, distorcer e manipular aquilo que dizemos. Que ele pode pegar uma confissão sincera e transformá-la em motivo de vergonha. Que ele pode pegar um testemunho poderoso e transformá-lo em motivo de escárnio. E que muitas vezes somos nós mesmos que lhe damos essa oportunidade. Quando você compartilha uma luta espiritual com a pessoa errada, o inimigo pode usar aquela pessoa para amplificar suas dúvidas. Quando você expõe uma fraqueza diante de alguém que não tem compaixão, o inimigo pode usar aquela pessoa para condená-lo. Quando você revela uma visão ou um sonho que Deus lhe deu a alguém que não tem sensibilidade espiritual, o inimigo pode usar aquela pessoa para ridicularizar aquilo que era sagrado. Talvez você já tenha vivido isso. Talvez tenha compartilhado algo profundo, algo que Deus estava fazendo em você, e logo depois começou a enfrentar ataques espirituais, desânimo, dúvidas, confusão, e você não entendeu de onde aquilo veio. Mas a verdade é que muitas vezes o ataque começou quando você abriu a boca, quando você expôs aquilo que deveria ter permanecido guardado, e o inimigo, astuto como é, aproveitou a oportunidade. Ellen White escreveu em Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes que há momentos em que o silêncio é a melhor defesa contra os ataques de Satanás, que há lutas espirituais que devem ser travadas entre você e Deus, sem a interferência de terceiros. Que há experiências que devem ser guardadas no coração, porque a exposição prematura pode abrir portas espirituais que são difíceis de fechar. Isso não significa que você deve viver em isolamento. Significa que você precisa ter discernimento, sabedoria
orientação divina antes de compartilhar aquilo que é sagrado, porque suas palavras têm poder. E quando usadas imprudentemente, elas podem se voltar contra você. Então, antes de falar, pergunte-se: Deus está me pedindo para compartilhar isso ou é apenas minha vontade? Porque algumas batalhas espirituais são vencidas em silêncio. Discernimento espiritual é uma das maiores necessidades do cristão moderno, porque vivemos em um tempo onde as fronteiras entre o sagrado e o profano estão cada vez mais confusas, onde as pessoas falam sobre Deus, mas não vivem com Deus, onde há religiosos que não têm espiritualidade. E nesse cenário, saber com quem compartilhar suas experiências espirituais mais profundas pode ser a diferença entre crescer na fé ou naufragar. Ellen White escreveu em Testemunhos para a Igreja que há 3 tipos de pessoas com quem você pode compartilhar suas experiências espirituais. Primeiro, aqueles que têm maturidade espiritual comprovada, pessoas que andam com Deus, que honram o sagrado, que têm discernimento e sabedoria. Segundo, aqueles que estão diretamente envolvidos em sua jornada espiritual, como mentores, pastores ou conselheiros espirituais de confiança. E terceiro, aqueles que Deus claramente lhe direciona a compartilhar, por razões específicas que Ele revela. Mas há também pessoas com quem você definitivamente não deve compartilhar. Primeiro, aqueles que têm um histórico de crítica destrutiva, pessoas que sempre encontram um defeito, que sempre questionam, que sempre diminuem aquilo que é importante para você. Segundo, aqueles que estão espiritualmente imaturos ou instáveis, pessoas que não têm uma base sólida na fé, que vivem em montanha-russa emocional, que hoje estão fervorosas e amanhã estão frias. Terceiro, aqueles que são movidos por inveja ou competição espiritual. Como você identifica essas pessoas? Ellen White ensinou que você precisa observar os frutos. Jesus disse que pelos frutos os conhecereis. Observe como essas pessoas reagem quando você compartilha algo pequeno. Elas edificam ou destroem. Elas honram ou ridicularizam. Elas protegem ou expõem. Se a reação a algo pequeno é negativa, imagine a reação a algo profundo e tenha sabedoria para não ir além. Além disso, há momentos em que Deus claramente lhe diz para calar. Você sente uma inquietação no espírito, uma voz suave que diz: não compartilhe isso agora. E você precisa aprender a obedecer essa voz, porque o Espírito Santo conhece coisas que você não conhece. Ele vê perigos que você não vê. E quando ele lhe pede silêncio, é porque há uma razão espiritual por trás disso. Ellen White escreveu em Parábolas de Jesus que Jesus frequentemente ensinava usando parábolas, porque nem todos estavam prontos para receber a verdade plena. Ele adaptava sua mensagem ao nível de compreensão e maturidade de seus ouvintes, e nós devemos fazer o mesmo. Nem tudo que Deus nos revela é para todos. Algumas verdades são para serem guardadas, algumas experiências são para permanecerem entre você e Deus, e ter discernimento sobre isso é sinal de maturidade espiritual. Então, antes de compartilhar, ore. Peça a Deus para lhe mostrar com quem falar e com quem calar, porque a pessoa certa pode fortalecer sua fé, mas a pessoa errada pode enfraquecê-la. E proteger aquilo que Deus está fazendo em você é uma responsabilidade espiritual que não pode ser negligenciada. Há experiências espirituais que são tão sagradas, tão íntimas, tão profundas, que foram dadas exclusivamente para você. Não para serem compartilhadas, não para serem expostas, mas para serem guardadas no coração como um tesouro entre você e Deus. E quando você entende isso, você compreende que nem tudo que é real precisa ser provado, nem tudo que é verdadeiro precisa ser validado por outros. Ellen White escreveu em O Desejado
de todas as nações, que quando Jesus foi transfigurado no monte, ele levou apenas Pedro, Tiago e João. E depois da experiência, ele lhes ordenou que não contassem a ninguém até que ele ressuscitasse dos mortos. Por quê? Porque aquela experiência era sagrada demais para ser exposta prematuramente, porque havia um tempo certo para revelá-la. E até que esse tempo chegasse, o silêncio era obrigatório. Há experiências de oração profunda que devem permanecer secretas. Momentos em que você sentiu a presença de Deus de forma tão intensa que as palavras não conseguem descrever. Revelações que Ele lhe deu em meio à madrugada. Convicções que Ele plantou em seu coração. E essas experiências não foram dadas para serem compartilhadas em grupos de WhatsApp ou postadas nas redes sociais. Elas foram dadas para transformá-lo em silêncio. Há também lutas espirituais que devem permanecer entre você e Deus. Batalhas que você trava na intimidade. Tentações que você enfrenta. Quedas, das quais você se levanta. E nem todo mundo precisa saber disso. Ellen White escreveu em Caminho a Cristo que há confissões que devem ser feitas somente a Deus, que há pecados que não precisam ser expostos publicamente, que a verdadeira restauração acontece quando você se humilha diante de Deus, não diante dos homens. Pense em Maria, mãe de Jesus. A Bíblia diz que ela guardava todas as coisas em seu coração. Ela não saía contando para todo mundo sobre as experiências sobrenaturais que viveu, sobre as visitas angelicais, sobre as revelações proféticas. Ela guardava, meditava, ponderava em silêncio, e esse silêncio reverente a protegeu, porque se ela tivesse exposto tudo prematuramente, teria sido ridicularizada, questionada e talvez até perseguida mais cedo do que foi. Ellen White ensinou que há um tempo para falar e um tempo para calar. E parte da sabedoria espiritual é discernir esse tempo. Há experiências que você só vai entender anos depois. Há lições que Deus está ensinando agora que só farão sentido no futuro. E enquanto essas coisas estão sendo processadas, guardá-las em silêncio é a melhor decisão que você pode tomar. Então, se Deus lhe deu uma experiência profunda, não sinta a obrigação de compartilhá-la. Você não precisa provar nada a ninguém. Você não precisa da validação humana para saber que aquilo foi real. Guarde, proteja, honre o sagrado, porque algumas das maiores bênçãos de Deus são aquelas que permanecem em segredo entre você e Ele. O silêncio não é fraqueza, não é omissão, não é medo. O silêncio, quando guiado pelo Espírito Santo, é uma das armas espirituais mais poderosas que você possui. É um escudo que protege aquilo que Deus está construindo em você. É uma fortaleza que impede o inimigo de ter acesso às suas áreas mais vulneráveis. E é um sinal de maturidade espiritual que poucos compreendem. Ellen White escreveu em Patriarcas e Profetas que Moisés passou 40 anos no deserto, em silêncio, antes de Deus chamá-lo para libertar Israel. 40 anos sem holofotes, sem multidões, sem reconhecimento, apenas ele, as ovelhas e Deus. E foi nesse silêncio que Deus o preparou. Foi nesse ocultamento que Deus o moldou. Foi longe dos olhos do mundo que Deus fez dele o líder que Israel precisava. Quando você aprende a guardar silêncio sobre aquilo que Deus está fazendo em você, você impede que o inimigo saiba seus próximos passos. Você não dá a ele informações que ele pode usar contra você. Você não abre brechas espirituais através de palavras imprudentes. E você permite que Deus complete a obra sem interferências externas. Porque há batalhas que só podem ser vencidas quando ninguém sabe que você está lutando. Há um poder tremendo em não se defender, em não se explicar, em não tentar provar nada a ninguém. Jesus, diante de Pilatos, permaneceu em silêncio. Ele poderia ter se defendido, poderia ter argumentado,
poderia ter provado sua inocência, mas ele escolheu o silêncio. E nesse silêncio, ele demonstrou uma força que o mundo não conseguiu compreender, porque o silêncio reverente diante da injustiça é uma das formas mais poderosas de testemunho. Ellen White ensinou em A Ciência do Bom Viver que há momentos em que a melhor resposta que você pode dar é não dar resposta alguma, que há acusações que não merecem defesa, que há críticas que não merecem atenção, e que aprender a permanecer em silêncio, confiando que Deus lutará por você, é uma das lições mais difíceis, mas também mais transformadoras da vida cristã. Além disso, o silêncio protege você do orgulho espiritual, porque quando você não fala sobre suas vitórias, você não corre o risco de se exaltar. Quando você não expõe suas experiências espirituais, você não busca a aprovação humana. E quando você guarda em segredo aquilo que Deus fez, você mantém o foco nele, não em você. Porque o verdadeiro poder espiritual não precisa de palco. Ele opera em silêncio. Então, se você está passando por um processo de transformação, não sinta a pressão de compartilhar cada etapa. Se Deus está operando em sua vida de forma profunda, não tenha pressa de mostrar isso ao mundo. Guarde, proteja e confie que, no tempo certo, os frutos falarão por você. Porque o silêncio é uma arma de proteção espiritual, e aqueles que aprendem a usá-la descobrem um nível de paz e segurança que os imprudentes jamais conhecerão. Há momentos em que Deus claramente ordena o silêncio, não como sugestão, não como conselho, mas como ordem. E obedecer a essa ordem é um teste de submissão, confiança e maturidade espiritual. Porque nem sempre entendemos por que Deus nos pede para calar. Nem sempre vemos a razão por trás do silêncio. Mas a obediência não depende da compreensão. Ela depende da confiança. Ellen White escreveu em Profetas e Reis que o profeta Isaías recebeu visões poderosas do trono de Deus. Revelações que mudaram sua vida para sempre. E parte dessas revelações foram registradas nas Escrituras. Mas outra parte, Ellen White sugeriu, permaneceu guardada no coração do profeta. Porque nem tudo que Deus revela é para ser compartilhado. Há revelações que são pessoais, há experiências que são íntimas. E Deus tem o direito de pedir que você as guarde. Quando Deus ordena o silêncio, Ele está protegendo você. Ele vê coisas que você não vê. Ele conhece pessoas que você não conhece a fundo. Ele sabe como suas palavras podem ser usadas, distorcidas ou manipuladas. E por amor, por cuidado, Ele diz, não fale agora. Espere, guarde isso comigo. E obedecer a essa ordem mesmo sem entender completamente é um ato de fé. Pense em Zacarias, pai de João Batista. Quando o anjo lhe anunciou que sua esposa daria à luz um filho, Zacarias duvidou. E como consequência, ele ficou mudo até o nascimento de João. Mas aquele silêncio forçado se tornou uma bênção disfarçada. Porque naqueles meses de mutismo, Zacarias teve tempo para meditar, refletir, preparar seu coração para o milagre que estava por vir. O silêncio que parecia punição era, na verdade, preparação. Há também momentos em que Deus ordena o silêncio para preservar seu propósito. Quando Jesus curou o leproso, ele disse, não contes a ninguém. Mas o homem, na empolgação, saiu proclamando por toda parte. E o resultado foi que Jesus não podia mais entrar publicamente nas cidades. Sua missão foi prejudicada pela desobediência daquele homem, porque há coisas que, quando expostas prematuramente, atrasam o plano de Deus. Ellen White escreveu em O Desejado de Todas as Nações que Jesus sabia quando falar e quando calar, que ele discernia o tempo certo para cada revelação, e que nós, como seus seguidores, devemos aprender essa mesma sensibilidade espiritual, porque há verdades que devem ser reveladas gradualmente.
Há experiências que devem amadurecer antes de serem compartilhadas. E Deus, em sua sabedoria infinita, sabe exatamente quando é o momento certo. Então, se você sente que Deus está lhe pedindo para guardar silêncio sobre algo, obedeça, mesmo que não faça sentido, mesmo que você queira compartilhar, mesmo que sinta pressão para falar. Confie que Deus tem um propósito maior e que no tempo certo Ele abrirá a porta para que você fale. Mas até lá o silêncio é santo e obedecer a Deus é sempre a melhor escolha. Perceber frutos que só podem crescer longe dos olhos do mundo. Frutos de intimidade com Deus. Frutos de maturidade espiritual. Frutos de uma fé que não depende de validação humana. E esses frutos, com o tempo, se tornam o testemunho mais poderoso que você pode dar. Ellen White escreveu em Caminho a Cristo que a verdadeira espiritualidade é cultivada em secreto, que é no lugar oculto, longe das multidões, que o cristão desenvolve raízes profundas. Ela comparou a vida espiritual a uma árvore que cresce lentamente, silenciosamente, sem alarde. E quando chega o tempo certo, essa árvore dá frutos abundantes. Não porque ela se esforçou para ser vista, mas porque ela se entregou ao processo em silêncio. Um dos maiores frutos do silêncio reverente é a paz interior. Quando você não está constantemente buscando a aprovação dos outros, quando não está tentando provar sua espiritualidade, quando não está expondo cada detalhe da sua jornada, você encontra uma paz que o mundo não pode dar. Uma paz que vem de saber que Deus vê, Deus sabe e Deus está satisfeito. E essa paz é mais valiosa do que qualquer aplauso humano. Outro fruto é a proteção espiritual. Quando você guarda em silêncio aquilo que Deus está fazendo, você fecha portas para o inimigo. Você não dá a ele munição para atacá-lo. Você não abre brechas através de palavras imprudentes. E você permite que a obra de Deus em você seja completada sem interferências destrutivas. Ellen White escreveu que o silêncio reverente é como um muro de proteção ao redor da alma. Há também o fruto da humildade, porque quando você não precisa contar suas vitórias, você não corre o risco de se exaltar. Quando você não expõe suas experiências espirituais, você mantém o coração humilde, e a humildade é o solo onde as maiores bênçãos de Deus crescem. Ellen White ensinou em Testemunhos para a Igreja que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E o silêncio reverente é uma expressão prática de humildade. Além disso, o silêncio reverente produz um testemunho que fala mais alto do que palavras, porque as pessoas não veem apenas o que você diz, elas veem como você vive. E quando sua vida reflete a transformação que Deus está operando em você, mesmo sem você dizer uma palavra, as pessoas percebem. Elas veem a paz no seu rosto, a sabedoria nas suas decisões, a paciência nas suas reações. E isso desperta nelas uma fome por aquilo que você tem. Ellen White escreveu em Parábolas de Jesus que o reino de Deus é como fermento que trabalha em silêncio. Você não vê o fermento agindo, mas o resultado é inegável. Da mesma forma, a obra de Deus em você pode estar acontecendo em silêncio, mas os frutos serão visíveis. E quando as pessoas virem esses frutos, não será você quem receberá a glória, será Deus, porque elas saberão que aquilo não veio de esforço humano, veio do céu. Então, não tenha medo do silêncio. Não veja o ocultamento como desperdício, porque é no silêncio reverente que os maiores frutos espirituais crescem. E quando esses frutos aparecerem, você saberá que valeu a pena guardar em segredo aquilo que Deus estava fazendo, porque os frutos do silêncio reverente são eternos. Você chegou até aqui porque algo em seu coração reconheceu a verdade que foi compartilhada hoje. E essa verdade é simples, mas profunda. Nem tudo que Deus faz em você
precisa ser exposto. Há experiências sagradas que devem permanecer entre você e Ele. Há vitórias que não precisam de palco. Há transformações que acontecem em silêncio, e aprender a guardar aquilo que é santo é uma marca de maturidade espiritual. Ellen White viveu essa verdade. Ela teve experiências com Deus que jamais foram completamente reveladas, visões que permaneceram guardadas em seu coração, revelações que ela levou consigo para o túmulo, não porque eram falsas, mas porque eram sagradas demais para serem expostas. E ela nos ensinou que há um tempo para falar e um tempo para calar. E discernir esse tempo é essencial para proteger aquilo que Deus está construindo em você. Se você tem compartilhado tudo de forma imprudente, hoje é o dia para mudar. Se você tem exposto suas experiências espirituais a pessoas que não as honram, hoje é o momento de proteger o sagrado. Comece a cultivar o silêncio reverente. Aprenda a orar em secreto, a guardar suas vitórias no coração, a permitir que os frutos falem por você em vez de suas palavras. Porque Deus vê, Deus sabe, e Ele é o único testemunho que você realmente precisa. Pergunte-se hoje: com quem tenho compartilhado minhas experiências espirituais? Essas pessoas têm honrado o que é sagrado ou têm profanado? Deus está me pedindo para falar ou para calar. E tenha a coragem de obedecer à voz do Espírito Santo, mesmo que isso signifique guardar silêncio quando todos esperam que você fale. Porque há poder no silêncio reverente. E Deus honra aqueles que honram o que é santo. Que o Senhor lhe dê discernimento espiritual para saber quando falar e quando calar. Que Ele proteja aquilo que está fazendo em você. E que, no silêncio reverente, você descubra uma intimidade com Deus que transforma tudo. Porque as maiores obras do céu acontecem longe dos olhos do mundo. E quando você aprende a guardar o sagrado, você se torna um vaso de honra nas mãos do Criador. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe um comentário. Compartilhe o que Deus está falando com você. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Deus está com você, e Ele terminará a boa obra que começou, em silêncio, com poder e para a sua glória.